Fala pessoal, tudo bem com vocês? Os garotos dão exemplo e mostram que dá pra vestir a camisa do Corinthians com raça e qualidade. Que jogo do Timão! O Ad Show jogou muito, o Adson, né? Mas o jogo teve outras boas notícias. E o time tá classificado para a Sul-Americana. Vamos falar de tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, aquela dica, você precisa baixar o OneFootball, é de graça, não custa nada e você ainda fica por dentro de tudo que tá rolando no mundo da bola. Se você ativar as notificações do teu time do coração, então, recebe tudo em tempo real. A janela de transferências vai abrir, você não pode ficar de fora. Tem notícias, estatísticas, resultados, vídeos exclusivos, transmissões ao vivo e de graça das principais ligas europeias. Ufa! E tem mais, os lances ao vivo da Comebol Libertadores e Comebol Sul-Americana. Nessas competições, não está conseguindo ver o jogo e na hora que ele acontece, não tem problema. O OneFootball te ajuda. Você acessa o aplicativo e confere lá o gol, a bola na trave, o drible, tudo que recém aconteceu está lá no aplicativo, no OneFootball. Isso sem você pagar absolutamente nada. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado. Você baixa agora o OneFootball e serve para qualquer celular. Que lição os garotos do Corinthians deram, hein? Os filhos do terrão, porque a mensagem passada não foi legal. Quando você tira os teus principais jogadores de um confronto em que você pode chegar numa outra competição, você está meio que colocando tudo em segundo plano. Mesmo que o discurso seja de um planejamento, de dar oportunidade, a gente sabe que não é necessariamente assim que a coisa acontece. Mesmo assim, eu também não imaginei que quem recebesse a oportunidade iria jogar como talvez o clube pensasse, né? Não, a Sul-Americana não é lá tão importante assim, já estamos eliminados da Libertadores. Não, para os jovens que entraram em campo, o jogo foi muito importante sim. Como dizer para o Felipe Augusto que o jogo era um amistoso ou que valia pouco, marcando o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians entre os profissionais? Como dizer para o Pedro, que mesmo já negociado com o Zenit, ainda quer mostrar entre os profissionais que ainda pode dar alegrias para a torcida? Como dizer isso para o Wesley, por exemplo, que vem aos poucos recebendo essa chance e que vem caindo nas graças do treinador? E até mesmo do Adson, que talvez entre os jovens seja o mais veterano, o mais experiente, que colocou a bola embaixo do braço e mostrou que quer um lugar nesse time. Então, assim, esses caras representaram, além de outros nomes, né, como Matheus Araújo, como o próprio Gabriel Boscardo, né, que entrou no segundo tempo, né, e já deu para perceber como tem qualidade, como a gente pode ver mais coisas acontecerem. O Giovani, que está sendo testado como um centroavante, apesar de ser ponta. Enfim, como tem vários jogadores jovens que podem chegar no time de cima. E ó, o Adson fez um jogo maravilhoso. Fez um jogo assim de afirmação. Ele tem que jogar mais. Quando a gente fala que o Luxemburgo, inclusive, é um cara que brada pelas linhas quebradas, né, pelo jogador que dribla, porque nós temos o drible em relação ao futebol europeu, ele fala isso o tempo todo, falou hoje na coletiva também que o Corinthians, o futebol brasileiro, né, precisa desse jogador. E o Adson, cara? O Adson que teve um grande momento na temporada com o Lázaro, naquele grande momento do Lázaro, quando o Corinthians vence o São Paulo no Morumbi, por exemplo, com 2 gols do menino, quando ele estava jogando por dentro, e hoje também ele fez esse papel, tá? Ele caiu pelos lados, porque ele tem qualidade, ele tem um contra um, ele fez uma jogada maravilhosa no gol do Felipe Augusto, o segundo gol, mas ele também deu alguns passes entre linhas, ele também buscou companheiros, ele também comandou o setor ofensivo do Corinthians. Foi um jogo maravilhoso do Adson. Wesley pelo lado esquerdo, muita jogada individual, inclusive participando do primeiro gol. O gol que acaba saindo, né, do Matheus Araújo, ele pega a bola pelo lado e ele dribla para lá, dribla para cá, para um muro na frente dele e ele não sossegue enquanto não encontrar o espaço. E aí finaliza, a bola faz com que o goleiro faça uma grande defesa, ela volta para o Matheus Araújo, que toca para o fundo da rede. Ali sai o primeiro gol do Corinthians. Carlos Miguel trabalhando bem até então. Aí vem o comecinho do segundo tempo, o Juliano faz um gol. Juliano jogando de segundo volante, juntamente com o Fausto Vera abrindo o meio campo e o Matheus Araújo. E aí lá na frente o Adson, Wesley e o Felipe Augusto. Esse foi o time, né? Fábio Santos na esquerda, Rafael Ramos desarquivado na direita e fez um jogo honesto, um jogo interessante. Talvez, sei lá, mereça uma sequência maior, quem sabe.
E a dupla de zaga, né, com o Caetano e também o Murilo. E o Murilo a gente já sabe que é uma realidade, né? O Rian, que é volante, entrou no lugar do Rafael Ramos. Já falei, porque o Léo Maná, né, que é lateral direito, entrou no lugar do Fausto Vera, né? Então você troca um jogador por outro. Já falei do Boscardo no lugar do Juliano, o Pedro no lugar do Wesley e o Giovani no lugar do Felipe Augusto, né? Essas foram as trocas do Corinthians. Um elenco bem descaracterizado, mas que pode aparecer daqui para frente, né? Talvez até em jogos da Sul-Americana. Pelo menos foi o indício que deu o Luxemburgo na coletiva. O Juliano, que jogou de segundo homem, de segundo volante, fez um jogo interessante, mas ele ainda comete alguns erros técnicos, alguns erros de passe. Enfim, ele fez um jogo de posicionamento, um jogo tático bom. É isso que eu quero dizer. Tecnicamente, individual, ele ainda deixa muito a desejar. E falo isso com frustração porque tá aqui um cara que considera o Juliano um baita jogador, mas essa temporada realmente... No ano passado ele foi muito bem. Achei que ele teria sequência. Começou bem com o Lázaro, também de segundo homem, na segunda função. Depois ele não conseguiu ter mais sequência. Aí depois desse gol que é anulado e tudo mais pelo VAR, o Corinthians aí chega no segundo gol com a jogada do Adson, né, que o Felipe Augusto empurra para dentro do gol. Tava 2-0 e aí pênalti pro Liverpool. Juliana envolvido, né? Ela bate no braço dele, tá um pouco aberto realmente, ela tá indo pro gol. O árbitro vai no VAR, avalia com várias possibilidades ali a questão e acaba marcando o pênalti. Carlos Miguel defende. Não é pelo pênalti, tá? O que eu vou dizer. E não é só por esse jogo. O Corinthians encontrou, finalmente, um substituto para o Cássio. E tô falando isso com muita clareza, gente. Não adianta sair procurando. Esse rapaz, ele é diferenciado. Ele tem estatura, ele tem agilidade, ele tem segurança. Ele pegou algumas finalizações no jogo impressionantes. Numa delas, ele até segurou a bola. A bola ia na gaveta, ele segurou, agarrou. Ele é muito seguro. Ele sai com segurança, o pênalti que ele defende é espetacular, porque ele vai no canto, ele voa no canto, e na sequência ele briga com o Fábio Santos, né? Confunde a cabeça do Fábio Santos com a bola, sai socando tudo que vem pela frente, e aí na sequência tem um rebote, ele ainda abre o compasso, e aí fecha todo o ângulo do cara, né? E faz mais uma defesa. Impressionante. Esse rapaz é muito bom goleiro. Revelado pelo Inter, o Inter não soube observar a sua capacidade. Diziam que ele era indisciplinado. Faz parte, né? Você precisa de competência para administrar isso com jovens jogadores. Você não pode perder o talento. Ele vai para Portugal, Corinthians busca, e assim, o Cássio deve ter uma vida aí de 2 ou 3 anos ainda no futebol, imagino eu, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, e se ele tiver paciência, se souberem trabalhar ele para ele fazer essa transição, o Corinthians já tem o seu goleiro. Não é o Matheus Donelli, não era o Ivan, não era o Walter, é ele, Carlos Miguel. Esse é o goleiro que vai fazer a transição para ser o novo titular do gol do Corinthians. Jogou muito e não foi a primeira vez. Então que ele jogue mais vezes para paulatinamente receber oportunidades e se preparar para assumir a camisa 1 do Corinthians ali na frente. Gente, foi um jogo assim, em que por mais que a mensagem não tenha sido positiva, porque você tira os teus principais jogadores e o Corinthians está num momento em que você precisa de confiança, eu acho até que era um jogo para... Talvez o Roger Guedes pudesse ser preservado, o Matheus Bidu, o Gil, mas o Yuri Alberto, por exemplo, acho que é um jogador que poderia ter jogado. Até no caso é para jovens, o Yuri tem 22 anos, está precisando de um momento para fazer gol. Não aconteceu. Bom, aí a fila anda, né? Aí você vê o Felipe Augusto fazendo pivô, não foi só o gol que ele fez, não. Ele jogou muito bem no comando de ataque. Os meninos também, o Pedro, o Wesley, Adson, cara, tem muita gente boa, muita molecada boa. Já tem torcedor do Corinthians pensando o seguinte, faz o seguinte, pega esse time aí, bota o Cássio no gol, o Roger Guedes e tá pronto. Não é assim que as coisas funcionam. Agora, que dá para aproveitar muita gente, dá. E aí a gente já começa a enxergar a renovação, que vai ser feita no final do ano. Ela está sendo muito importante, tá? Por mais que o Luxemburgo seja criticado por várias pessoas, de várias formas e por vários erros que ele comete mesmo, e a gente está aqui para isso,
Acho, por exemplo, que ele não vai bem nas entrevistas, ele tem alguma dificuldade assim e tal. Normalmente, até a de hoje foi boa, mas ele, enfim, às vezes se perde um pouco ali. Tem algumas escolhas que a gente questiona. Agora, ele está participando de um processo muito importante no clube. E aí, a partir do ano que vem, talvez a gente comece a colher frutos. Eu sei que tem a questão da venda do Pedro, que ninguém concorda pelos valores que foram, e talvez até alguns outros jogadores possam ser negociados ali na frente, porque o Corinthians forma muito bem jogadores, mas vende muito mal. Essa é uma realidade do clube, muito pelo desespero, pela condição financeira do clube, em que você acaba perdendo muitas joias por valores irrisórios, muito menores daquilo que eles poderiam valer. Então, assim, segundo o Luxemburgo, inclusive, depois desse jogo, esses jogadores já estão valendo mais. A questão é se o clube sabe transformar essa mais-valia, esse valor a mais que o jogador se tornou depois de jogar pelo profissional. Tomara que eles não saiam nessa janela, nem na próxima, e que aí o Corinthians consiga fazer essa renovação, com reforços, evidentemente, com esses jogadores subindo e com muita gente indo embora. É isso que precisa acontecer no final do ano. É uma reformulação e que pode começar agora. Ele também falou que entre as prioridades é óbvio que a Libertadores tem um peso diferente do que da Sul-Americana, que a Copa do Brasil tem 6 jogos para o time ser campeão, por exemplo. Então que haverá um foco maior. E no Brasileiro, sair da situação onde está e buscar, quem sabe, uma vaga de Libertadores, que é uma condição mais interessante. E a Sul-Americana não está entre as prioridades. Então esses jogadores vão jogar mais. Indica que talvez os moleques possam atuar mais na Sul-Americana. E aí a gente vai poder vê-los mais e também, quem sabe, aproveitando ali a oportunidade de teste para eles subirem, né, para o time de cima, para as prioridades, para os jogos mais decisivos. Então foi um teste interessante, os meninos passaram no teste, foi um jogo maravilhoso dos garotos, que em termos de personalidade, em termos de vestir a camisa mesmo, se doar, se entregar. Você viu a emoção dos moleques comemorando o gol e isso era fundamental no jogo de hoje. Eles entenderam a importância do jogo. Uma Sul-Americana, por mais que seja secundária, ela tem bilheteria, patrocinador, premiação, prestígio internacional e a possibilidade de um título, que o Corinthians não tem, que daqui a pouco é muito mais viável do que uma Copa do Brasil e um brasileiro nem se fala. Então, esses meninos entenderam o valor do jogo. E aqui o meu aplauso. Meu aplauso também para a fiel torcida. A organizada fez protesto, 35 minutos em silêncio, nariz de palhaço e tudo mais, faixas para a diretoria, super no direito. Mas a fiel compareceu. O jogo 9h30 da noite, Corinthians eliminado da Libertadores, sem os titulares, 27 mil pessoas. Meu aplauso. Comenta você o que você achou do jogo aqui. Inscreva-se no canal, deixa o teu like. Eu volto na próxima. Tchau!